Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Quando a gente canta esse mantra, né, ele está dizendo assim: nasci em completa ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Então esse mantra é muito legal, assim, sempre antes de você começar a meditar ou fazer uma aula, você fazer, né, um agradecimento ao mestre espiritual, às entidades superiores, a todos os seres que vêm te inspirar no momento, né, que você vai fazer uma palestra, uma reflexão. Então você oferece os seus respeitos a todos esses irmãos superiores, né, chamados, né, o mestre espiritual. Se você também tiver uma pessoa em particular, onde você está recebendo esse conhecimento, que você está desenvolvendo esse patamar de consciência, então você fica em gratidão com essa alma. Uma gratidão, não, você não tem que adorar um mestre, né? Você tem que adorar só a Deus. Mas esse tipo de gratidão, você fica grato por ter recebido o conhecimento, que é como um achote, como um fogo que queima, que destrói, né, essa lenha da ignorância. E aí você canta Om Jnana Timirandasya Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então essa é uma das canções assim que sempre a gente recita, né? Tem essa também aqui que fala, né? Eu estou aqui com o livro do Bhagavad Gita e eu estou lendo, né? Inicialmente tem esses mantras que devemos estar sempre recitando de alguma forma, e eu estou tentando aqui botar curiosamente para vocês saberem que existe, né, isso, né? Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namo Istute. Aí isso quer dizer, ó, meu querido Krishna, amigo dos aflitos e fonte da criação, você é o senhor das gopis, o amante de Radharani, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Krishna, eu te amo, Krishna, você que está sempre se relacionando com os espíritos mais amorosos da existência, né? Que está sempre reciprocando carinhosamente a sua energia com eles, e esses espíritos são chamados, né, as gopis, né? Quem sabe você é uma gopi também, um dia você vai estar lá no mundo espiritual reciprocando nesse amor assim tão elevado, que Krishna, ele diz para as gopis que ele não consegue corresponder com elas o tamanho do amor que elas têm para ele. Assim como o Srimati Radharani, né, que é a líder, que é a personificação desse amor de Krishna, ele não consegue assim entender esse amor assim absoluto que ele tem. De modo que Krishna, né, Deus, ele se desconhece às vezes a ele mesmo, porque o amor dele está sempre se expandindo. Isso aí é da natureza absoluta. Você compreende também a particularidade eterna, ou da eternidade. Tudo continua, sempre, sempre. Tudo está acontecendo exatamente aqui e agora. Esse amor expansivo de Deus está acontecendo, e você tem que entrar
energia de Deus para começar a participar também dessa história, como um amigo de Deus, como um parente, como um amante de Deus, como um servo, né? Você tem que entender isso, né? Temos que entrar nessa conjunção amorosa onde as pessoas estão todas devotadas ao Senhor Krishna, a Deus, né? No mundo espiritual, tá? Estamos treinando agora nessa vida humana, tá? Então, Rei Krishna Karundansino, Dinabando, Jagatpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta Namostute, né? Aí depois tem Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutti Devi Pranamami Hari Priye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido, e que é a rainha de Vrindavana, filha do rei Vrishabhanu. Você é muito querida pelo Senhor Krishna. Então, quando a gente canta esse mantra, a gente está glorificando o amor de Deus, Srimati Radharani. Se você não quer amar a Deus, então você tem que glorificar esse amor a Deus. Até Krishna fica caído, né, por Srimati Radharani. O amor de Krishna é tão poderoso que ele é maior do que Krishna. Por isso que o que Krishna deseja em você, no seu coração, é que você manifeste esse amor. Para quê? Para expandir esse amor. Krishna está sempre aumentando, né? Expandindo espíritos, para que esses espíritos que são partes dele possam reciprocar a existência amorosa. E esse é o objetivo supremo, aumentar o amor, aumentar a perfeição amorosa para perfeições amorosas cada vez maiores. Então, Tapta Kanchana Gaurangi Radhe 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 Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutti Devi Pranamami Hari Priye. Vrindavaneshvari. Vrinda é Ishvari, a senhora, a rainha de Vrindavana. Então, apesar de Krishna ser Deus, o centro, né, do mundo espiritual é Srimati Radharani. Todo mundo, né, tá ali juntinho de Radharani, porque é ela que emana esse amor por Deus. Então, espero que tenhamos aqui, né, aprendido mais um pouquinho dentro desses mantras, onde glorificamos, nesses 3 versos, glorificamos essas almas que vêm passar a informação espiritual para nós. Aí o outro verso glorifica diretamente Krishna, que está sempre rodeado no rio de Amuna, na floresta de Vrindavana, a morada de Deus, né? Glorifica Vrindavana também. E esse último aí a gente glorifica Srimati Radharani, o amor de Deus, a rainha de Vrindavana. Tem um mundo de Deus. Aqui é o mundo de Maya, onde você está vivendo na ilusão e está adorando coisas temporárias, né? Coisas que, assim, esse mundo material aqui, ele não existe isso que se chama amor. Mas o espírito, ele quer amar, porque o espírito é um servo amoroso de Deus, eterno. O espírito vive para amar a Deus sobre todas as coisas. E daí ele tem que entender o que é Deus, o que é essa história de estar no mundo espiritual, aprendendo, evoluindo. E enquanto você está aqui nesse mundo material, você recebe esse conhecimento, né, do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, do Bhakti Rasamrita Sindhu, do Brahma Samhita, do Isopanishad. Você começa a analisar todos os aspectos onde esse amor se desenvolve. Então é maravilhoso isso, quando você aprende a amar a Deus através da sabedoria que você recebe, e depois, naturalmente, como espírito, você até deixa um pouco o conhecimento de lado, porque o objetivo do conhecimento é levar você a esse ponto de amar a Deus, de se estabelecer, né, nessa frequência do amor divino que é Srimati Radharani.
Por isso, lá no mundo espiritual, Krishna e Radharani é a origem de tudo. Tudo é Deus se expandindo amorosamente. Por isso, Deus está sempre atrás de Srimati Radharani. Ou seja, nós somos pequenas partes de Radharani também. Então, Krishna está sempre assim, ambicionando, no sentido absoluto, o nosso amor. E o amor que é dado a Deus, com essa rendição, com esse carinho, é o amor que interessa a Krishna. Krishna te dá liberdade, ele não quer te obrigar a amar a ele, né? Mas ele deixa que você tome essa decisão natural de, sim, eu desejo me estabelecer naquilo que é o natural, já que eu sou eternamente um servo amoroso de Deus. De modo que você tem que refletir e parar de canalizar o seu amor para coisas materiais. Certo? As pessoas, às vezes, elas amam mais o cachorro dela do que Deus. Mas se ela entender que o cachorro nada mais é do que uma energia de Deus, que é um tipo de ilusão, e você tem que entender por que eu estou botando o amor tanto no animal. Porque esse amor, ele tem que ser direcionado para Deus, mas como você esqueceu de Deus, você não está em contato com Deus internamente, você passa a direcionar esse amor, que é a função que você sempre faz. Você está sempre servindo alguém, ou você está sempre querendo amar alguém. Quando você está nessa posição, né, entendendo que tudo é o divino, aí você sincroniza o seu amor com Deus e consegue canalizar conscientemente esse amor no sentido espiritual. E aí você vai olhar o seu cachorrinho como um espírito que está ainda naquela fase, né, de animal, que você já passou também por essa fase, e aí você ama o espírito, e você ama a presença de Deus dentro do coração daquele cachorro, né? A gente está dando exemplo do cachorro. Então é bem diferente de você simplesmente estar se identificando com o seu corpo e amando o corpo do cachorro, e isso aí não é amor, isso é ilusão, né? É um reflexo pervertido do amor real. Você só pode amar de verdade qualquer coisa nesse mundo material quando você, em primeiro lugar, amar a Deus, sintonizado, né, completamente na atmosfera espiritual, e daí você passa a amar tudo à sua volta. O próximo como a ti mesmo. O próximo são os vegetais, os animais, né, os átomos, tudo que tem a presença do espírito. Certo? Geralmente a gente tende assim, a amar o próximo como a nós, a gente pensa só no ser humano. Só pensa no ser humano, a gente sempre relativiza. Mas amar ao próximo significa amar a tudo que existe dentro do contexto divino. E aí você tem que, né, ter essa performance de Srimati Radharani no seu coração. Assim como você é um Krishninha, uma parte de Deus, como parte de Deus, você também emana um amor que se personifica naquele estágio, né, infinitesimal que você é. Então você também é uma Radharanizinha expandida, e Krishna, Deus, ele almeja essa sua Radharanizinha, que faz parte da Radharani dele lá do mundo espiritual. E aí você vai compreendendo as complexidades da Bhakti Yoga, da prática da união com Deus através de atitudes, né, amorosas, onde você se estabelece nessa atitude, né, de querer realmente compreender isso, o que é o amor. O que é o amor? Significa você entender como desenvolvo, como desperto o meu amor por Deus, e através do estudo, através, né, Om Jnana Timirandasya, o archote do conhecimento que é dado pela literatura divina, pela boca dos mestres realizados, vai fazer com que você tenha consciência do que significa essa prática da Bhakti Yoga. Você se unir a Deus com amor.
Vamos então ler aqui, né, o Bhagavad Gita, o verso 34 do capítulo 3. Eu abri aleatoriamente aqui, caiu nesse verso, então vamos nele mesmo. E vamos deixar que Krishna, né, nos inspire. Verso 34. Indrasya driyasya syate ragadevashu vyavashtital tajorna vasham agachati tauhi asya paripanchinal. Tradução: há princípios que servem para regular o apego e a aversão relacionados com os sentidos e seus objetos. Ninguém deve ficar sob o controle deste apego e aversão, porque eles são obstáculos no caminho da autorrealização. Tá? Então, aqui nesse verso, né, Krishna está explicando que na forma humana o caminho da autorrealização é o caminho que devemos buscar acima de tudo. Prioridade na sua vida é o caminho da autorrealização. Não adianta a pessoa, né, dizer: eu não tenho tempo, minha vida material é muito atribulada, eu não confio muito mais em religião, em filosofia, eu não acredito mais em nada, vivemos em Kali Yuga, aqui tudo é complicado. Dessa maneira, né, quando você está no falso ego e ele se torna preguiçoso, ele vai encontrar uma porção de motivo para não realizar aquilo que tem que ser feito. Essa é a batalha de Kurukshetra. Quando você, através do falso ego, não quer sair da sua situação confortável. Tem gente nesse mundo, por incrível que pareça, também gosta de ficar em situação desagradável. Tem o prazer com sofrimentos, né? Tem, assim, é um prazer doente, né? Um prazer de ficar contando os seus problemas, que aí a pessoa recebe uma atenção. De modo que você tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Autorrealização. Você tem que usar a sua vida nesse interesse único. Eu estou aqui para me realizar espiritualmente nessa forma humana inteligente. E não para perder tempo com outras coisas, né? Ou falar que eu não tenho tempo para me render a Deus e viver essa potencialidade que eu tenho, né? Porque, né, vós sois deuses. Eu sou uma parte de Deus, então eu sou um Deus em potencial dentro daquilo que se chama o meu universo pessoal, a minha manifestação. Compreende? Tudo aqui na existência tem o lado macro, que é o lado divino, e o lado de seres mais avançados, e das pessoas mais comuns, que estão ainda na escola de aprendizado terra, que elas vão aprendendo a construir os seus micro-universos. E para isso, para você construir um universo perfeito, conforme Deus espera que façamos, temos que, em primeiro lugar, realizar aquilo que somos. Então, a autorrealização é a base para você começar a construir a sua vida com os princípios superiores. Como eu sempre falo, nada é errado nesse mundo, porque os erros também, né, ajudam você a sofrer, a você ficar miserável, a você ficar angustiado, com medo, e tudo isso, por um lado, é bom, porque faz você refletir o porquê você está tendo esse tipo de vida desarmônica. E o conhecimento, né, o achote do conhecimento, vai te libertar dessa escuridão que é a sua vida. Tão logo você deseje realmente abandonar
essa energia dos modos da natureza material, né, que a gente estuda lá no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Então, Deus ele começa a ter um fulgor interno, né, na sua vida, e aí ele vai trazer pessoas, situações, certas literaturas, ele vai potencializar a sua inteligência para tomar decisões onde você vai compreender através da sua intuição que, né, aquela história que a gente sempre fala, tudo posso, mas nem tudo me convém quando eu estou evoluindo para um padrão de consciência superior, tá? Então não tem nada errado com esse mundo não é mal, esse mundo não é bom, mas se você está se voltando para Deus, então essa é uma boa escolha, é a escolha que você tem que fazer na forma humana e você tem que arranjar tempo, e se você não tiver, falar que não tem tempo, então você tem que abandonar essas outras coisas que Krishna está falando aqui nesse verso. Abandonar sim, faz pela metade ou não dá tanta importância. Então, Krishna ele prega a moderação. Aquilo que você está muito apegado, que você acha que tem que fazer, que é uma obrigação, faça com moderação. Às vezes o aumento do problema em si da coisa está no sentimento de responsabilidade material. A sua responsabilidade tem que ser espiritual. E a partir do momento que você chega nesse padrão espiritual, aí você consegue resolver tudo na sua vida muito facilmente, porque você não está se martirizando com essas coisas materiais, você não está se envolvendo, se perdendo, pecando, né? Pecando, você está se desviando da consciência espiritual. E aí no fim do dia você fica cansado, e não sobra tempo, não sobra energia, porque você está ali buscando milhões de informações, internet, televisão, pessoas falando no seu ouvido, aí briga com um aqui, aí faz amizade com outro ali, e no final você está se envolvendo com várias pessoas, com vários estados psicológicos, né, emocionais, e aí você fala, poxa, né? Vai chegar uma hora que a ficha vai ter que cair, você vai falar assim, poxa, eu realmente estou pisando na bola, porque a morte vai chegar a qualquer momento e eu não estou fazendo nenhum passo em direção ao divino, mas um passo de forma amorosa, como a gente estava falando logo no início aqui dos versos, né? Compreendendo isso, Deus, o amor de Deus, né? Srimati Radharani, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. Quem é Chaitanya Mahaprabhu? Ele é Krishna sentindo a energia do amor de Srimati Radharani. Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, né? Deus em êxtase. Agora, como que você pode compreender isso? Somente lendo, né? Como assim? Deus, Krishna, uma pessoa. Como é que é isso, né? Deus impessoal. Tem que entender, tem que buscar, tem que ouvir as pessoas que estão falando sobre isso, até você, né? Deus ele vai dar a misericórdia, a graça dele para revelar isso para você. Então está falando aqui, Krishna está falando o caminho da autorrealização. Quando o Mestre Cristo diz, né, eu sou o caminho, não é que Jesus é o caminho, eu sou é o Espírito é eu sou. Inclusive, Deus é o eu sou supremo. Então, eu sou o caminho. Ou seja, o caminho da autorrealização. Tenho que realizar quem sou eu. Então, Deus fala assim, se você não realizar quem você é, tudo que você fizer nesse mundo aqui em sentido da espiritualidade não está valendo nada. O que adianta você ler milhões de escrituras, você ser um erudito, saber, né, de cor a Bíblia, o Corão, o Bhagavad Gita, qualquer literatura, se você não está vivendo como o Espírito. O objetivo da escritura, do conhecimento, não é levar você a praticar a vida que vai te dar essa realização. Por isso que a gente está lendo aqui esse capítulo aqui, Karma e Yoga. Karma são ações, Yoga, né, união através da ação nesse mundo que é chamado serviço devocional,
para você chegar nesse ponto de realizar Deus. Nós vamos falar mais coisas aqui, tá? Então, Krishna está falando, há princípios que servem para regular o apego e a aversão relacionados com os sentidos e seus objetos. No início aqui do Bhagavad Gita, Krishna ele começa a explicar certas regulações que devemos fazer, e isso não somos obrigados, mas se nós queremos experimentar uma dimensão superior, naturalmente você vai seguir certas regulações, certos princípios que Deus nos ensina aqui no Bhagavad Gita, para você eliminar não só o apego que você tem ao mundo, mas também a aversão. Tá? Então, muitos apegos que temos vêm de vidas passadas. E nós estamos mantendo esses apegos, e também existe uma programação de um sistema de trevas nesse mundo que, né, é a programação para você desejar certas coisas, baseados em luxúria, em ambição, em competição, em fama, poder, né, orgulho. De modo que você está se movendo aqui nesse mundo querendo realizar coisas sugeridas pelas trevas que dominam todos os espíritos que não se rendem a Deus. Então, logo você se rende a Deus, imediatamente a super-alma no seu coração, né, a presença divina no seu interno, ela vai criar um escudo de proteção. Quando você realmente é sincero e entendeu que você está sendo manipulado vida após vida, está cheio de apegos com as coisas que são sugeridas para você ter mais, né, aparição, mais fama, mais status nesse mundo, você é apegado a ter essas coisas porque o falso ego ele quer desfrutar dessa energia material. Ou você também tem aversão a certas coisas, porque seu falso ego se desagrada das coisas que te diminuem, né? Ou que te deixam mais numa situação miserável. Aversão também a pessoas que estão competindo com você, que tiram a sua capacidade de ser mais, ser melhor nesse mundo. Mas esse eu ser melhor é o falso ego. O devoto ele é completamente humilde. Ele sabe que ele é superior porque ele se rendeu a Deus, mas o superior dele é usado para ensinar as outras pessoas a chegarem nessa plataforma de realização espiritual. Então, Krishna está falando nesse verso que há princípios para regular esse apego pelo mundo e também a aversão. Como nós vivemos num mundo de dualidade, apego e aversão são os dois lados da mesma moeda, porque é o falso ego que está manuseando essa moeda, né? De não desejar certas coisas e desejar certas coisas. A ideia de Krishna é que quando você está situado no espírito, quando você chega a esse ponto, através da prática espiritual, o espírito ele é transcendental à energia material. Ele transcende a dualidade. Daí ele não fica apegado à energia material, porque ele sabe que é uma ilusão. E também não fica condenando, criticando o mundo material ou as coisas que acontecem, entre aspas, negativas na vida dele, porque ele não tem nada a ver com a aversão, né? A aversão é outra ilusão. A mente é que se apega às coisas, né? E por isso que você produz esse corpo, por isso que você está aqui nessa encarnação, porque a mente estava apegada na vida passada a alguma coisa e você continuou a sua historinha da ilusão com mais esse corpo material, e aí você está muito apegado a coisas que você estava na vida passada, e nessa vida você está criando novos apegos, e esses apegos ou desejos é que vão te manter aqui nessa vida material, tendo outro corpo, né? E aí você não sai desse ciclo vicioso onde você está completamente perdido,
sempre com raiva de alguma coisa, com ódio, com aversão, ou querendo, né, sempre as coisas que são sugeridas para o seu maior desfrute nesse mundo, maior conforto, maior poder, maior riqueza, fama, enfim, tudo isso que a gente sabe que é o que rola, né, nos bastidores da ilusão material. E aqui é como um sonho, né? Esse estado de vigília que a gente está agora é um sonho no modo da bondade. O sonho, quando você dorme, né, o estado onírico de consciência, é um estado de consciência do modo da paixão. E o sono sem sonhos é um estado de consciência do modo da ignorância, onde você não atua. A sua semente do falso ego está completamente apagada. E nesse sonho, por exemplo, no sonho onírico, às vezes você tem um pesadelo, aí você tem aversão por aquilo, aí você acorda, mas foi só um sonho. E também, às vezes, você está no sonho, tendo aquele sonho maravilhoso, aí quando você acorda, você fala, ah, mas poxa, aquele sonho, podia continuar. Tem gente que continua querendo dormir para continuar aquele sonho, e aí isso é totalmente irracional e ilógico. O sonho é um sonho, seja ele um sonho ruim ou um sonho bom. E aí Krishna está falando, né? Aqui é que acontece, no modo da bondade, no mundo da vigília, é onde acontece realmente o nosso desenvolvimento espiritual. E você tem que entender que aqui também é um sonho. Tem coisas que você vai estar apegado, que você nunca gostaria de se separar desse apego. E às vezes esse apego é muito pior do que a aversão, porque esse apego é que está te mantendo preso na energia material. Certo? E também não tem aversão. E muitas vezes a aversão é melhor do que o apego, porque a aversão é que faz você tentar, né, desenvolver qualidades em função daquilo que está te incomodando. Por isso que às vezes, não sempre, né, Deus ele dá umas experiências para a gente não agradáveis por amor, para que você possa realmente se tocar, né? Ou tocar Deus, mas não precisa ser pelo sofrimento, tá? Nós não precisamos nos voltar para Deus através do sofrimento, você tem que simplesmente estar em gratidão o tempo todo, estar em paz, e isso é o achote do conhecimento, quando você recebe essa sabedoria de Deus e intui essa frequência superior, fazendo com que a sua vida seja o exemplo daquela luz que você recebeu, divina, por exemplo, através do Bhagavad Gita, você passa a estar numa posição superior, transcendental. O espírito, ele sempre é transcendental. Tá? Nós, como espíritos, nunca temos uma associação com essa energia material, no sentido assim de que são energias diferentes. E estamos aqui nessa forma humana para aprender isso, a transcender a energia material, a ir além dos modos da natureza material. Isso é o que Krishna fala no capítulo 2, né? Eu liberarei você dos modos da ignorância, paixão e bondade, quando você se render a mim, e aí você vai começando a ficar cada vez mais espiritual, né? Você vai começar a ficar como você é sempre espiritual, e daí é como se você subisse numa montanha da consciência e você observa o vale onde as pessoas, né, estão simplesmente ocupadas ali e têm uma visão muito limitada. Quanto mais espiritualidade você adquire, quanto mais conhecimento de Deus você compreende através dessa prática de absorção, né, de reflexão, de realização, você vai se diferenciando para se preparar para voltar para o mundo divino. Você é quem escolhe o tempo que você quer ficar aqui. Então, se você falar, eu não tenho tempo para me dedicar à vida espiritual, você simplesmente está rejeitando a proposta de Deus, porque Deus fala assim, se você se render a mim realmente, com essa fé, com essa confiança, com essa entrega completa, Deus fala, eu vou cuidar pessoalmente
Eu vou manter aquilo que você tem e vou trazer aquilo que te falta. Isso significa os acréscimos daquele que está vivendo no reino de Deus. Só que a nossa mente, o falso ego, está sempre duvidando. Ele gosta de, né, a mente gosta de cultivar a incerteza, o medo, a dualidade, pode ser, pode não ser, será que eu vou, será que eu não vou? E você tá nessa historinha milhões de encarnações. E Deus chega para Arjuna aqui, né, na aula passada nós ouvimos, né, e fala, levanta e luta, levanta, se renda a mim, sai da cama de sono de Maia, abandona esse sonho e vive em mim com esse sentimento amoroso, deixa eu trabalhar na sua alma, trabalha em mim, Deus fala, para que você possa se autorrealizar. Então, Krishna está falando, há princípios para regular o apego e a aversão relacionado aqui com os sentidos, né? Porque os nossos sentidos são as portas de comunicação com aquilo que se chama manifestação material, através dos chakras, né? A mente, através do corpo astral, do corpo etérico, né? Através dessas vibrações dos chakras, né? A gente tem que estudar isso também para entender como que... tudo isso é ciência espiritual. Como que a gente manifesta, através da nossa mente, um universo incrivelmente, né, fantástico, mas que é um sonho. Parece tão real que, né, que a gente nem busca Deus, porque a gente acha que isso aqui é uma realidade. Identificação com os sentidos, com os objetos dos sentidos e com o corpo material. Temos que estar além do observador material, do que é observado e do sentido de observação. Temos que ser uma testemunha espiritual da nossa divagação aqui nesse sonho chamado mundo de vigília, que está sendo, vamos dizer assim, patrocinado pelo modo da bondade, tá? Então é isso que Krishna está falando aqui. Se entramos na vida espiritual, temos que seguir os princípios que ele ensina aqui no Bhagavad Gita, onde ativamos as nossas energias superiores. E em relação ao mundo material, vamos nos desapegando e também vamos tirando as aversões, vamos nos limpando de tudo aquilo que nos causa, né, traumas, medos, coisas do passado, devaneios psicológicos, críticas, julgamentos, tudo isso a gente vai tirando e vai tirando também as nossas necessidades de apego nesse mundo que são baseadas naquela luxúria extrema, né? O desejo de gozar o mundo material, certo? Então, Krishna está falando aqui, você tem que regular. Não adianta você querer tomar banho quente se você mantém a torneira fria aberta. Então você tem que regular a torneira fria, tem que ir fechando, né? Se você não aguentar água muito quente, aí você mantenha fria moderadamente para ir aguentando aos pouquinhos a água quente, aí você vai sentindo o calorzinho gostoso da presença de Deus, vamos dizer assim, e aí você vai diminuindo cada vez mais a torneira fria, até que você recebe, né, aquele calor, né, escaldante de Deus, que é maravilhoso. De modo que tudo é gradual, sem ansiedade, vai na paz, vai na inteligência, mas você tem que ter prioridade. E para isso você tem que regular a sua vida para que o seu espírito possa receber esse alimento, né? Nem só de pão vive o homem, disse o Cristo, né? Nem só de desfrute material vive o homem, esse tipo de pão. Ele quis falar, né? Então vocês têm que se alimentar da energia divina, do pão transcendental, tá? Então regular. Vamos devagar, vamos ao longe, né? Mas temos que sempre ir, temos que sempre arranjar tempo para nos situarmos no eterno. E aí, quando estamos no eterno, a gente vai ver o tempo completamente diferente. A gente nem vai estar ligando mais com os movimentos do corpo de nascimento,
né, velhice, morte, você vai além disso, não fica mais preocupado com nada. Você simplesmente flui no divino que está em seu coração, com maior carinho, com maior misericórdia, e a sua vida vai acontecendo. Todo dia você está se deleitando, quando, né, todo dia lê um verso desse aqui do Bhagavad Gita, é deleite quando você contempla a existência, quando você pensa, quando você percebe o seu veículo material, o coração, o amor, a natureza, tudo, os passarinhos, as flores. Todos os dias acordar é um sintoma de maravilha para o espírito que está vivendo em Deus e consegue entender que é maravilhoso estar aqui nessa escola terra com essa consciência superior, tá? Aí depois, Krishna está falando, né? Ninguém deve ficar sob o controle deste apego e aversão, tá? A sua mente é que produz a aversão e o apego. De modo que se você quer se desapegar da matéria e também não ter aversão à matéria, você tem que fazer da sua mente uma amiga, igual ele fala lá no capítulo 6. E para fazer a mente amiga, você tem que ocupar, a mente é o quê? O centro dos sentidos. Você tem que ocupar os seus sentidos para servir a Deus. Então você vai usar a sua língua para comer praçada, para cantar o santo nome, seu ouvido para ouvir alguém falando de Krishna, para ouvir uma palestra, uma narrativa de algum livro divino. Você vai usar seus olhos para contemplar a energia de Deus em tudo, né? Seu corpo para tocar os devotos, seu nariz para cheirar as flores, o incenso que é oferecido para Deus, enfim, todos os seus sentidos. Por isso que existe o programa de templo, né? As pessoas que estão iniciando, né? Essa é uma forma, é uma técnica, um método, onde as pessoas vão para um templo e ali tem uma programação. O Prabhupada fez isso, ele deu uma programação onde você acorda 3 horas da manhã, você regula a sua vida, todos os horários, tudo voltado para o serviço devocional. Então, desde cedinho você ouve uma aula do Bhagavatam, você vai lá, adora a deidade, certo? Mas você pode fazer isso internamente, no seu coração. Então, tem gente que gosta de estar, né, mais assim, né, cada religião, cada mestre coloca um tipo de metodologia que são formas de você estar ocupando a sua mente nos pés de lótus de Deus, regulando a sua vida, para que a sua mente fique focada só naquilo que é sagrado. Então isso é incrível. Agora, por exemplo, você está focando a sua mente naquilo que né, numa reflexão, num compartilhamento aqui da minha realização. Você chega num ponto em que você já entendeu as coisas. Você não precisa provar nada para ninguém. Você está completamente em paz internamente e usando o seu tempo para... né, você já pegou o tempo que você tinha para se realizar e agora você pega seu tempo para passar a sua realização para as outras pessoas e falar assim, olha, samadhi, nirvana, são coisas naturais ao espírito. Não é um estado de excesso, como é que falam, um estado diferenciado que vai fazer você ficar, né, aquele místico com poderes místicos, né, um bruxo, um mago. Não, nirvana é normal, você está vendo Deus em tudo. Isso é o normal, né? É o normal. É igual uma pessoa que está dentro de uma prisão, ele sai eventualmente para a sociedade, lá né, na condicional, e quando volta ele está ali na prisão, mas ele entende o que é a sociedade livre, e agora fala assim, poxa, agora eu vou me regenerar aqui dentro da prisão para a minha pena diminuir, e depois ser solto e voltar para a sociedade. Então tem a sociedade de Deus, tem a sociedade dos mundos celestiais, tem a sociedade dos planetas infernais, dos planetas inferiores. Assim, tem muitas moradas onde está acontecendo tudo, né? Diferenciado a civilizações assim incríveis, as civilizações intermediárias igual a nossa. Tem quinta dimensão, terceira dimensão, 10ª, 100ª dimensão. Mas Deus, ele fala assim, mas sai disso tudo e volta aqui para o meu reino. Coloca sua mente e seus sentidos
de forma regulada, a estarem sempre pensando em mim, meditando em mim, tentando ao máximo, né, dentro daquilo que você consegue, a estar sintonizado com as coisas de Deus. Tenta sempre lembrar que você é um espírito, que você não é esse corpo e que o propósito do espírito nessa forma humana é se autorrealizar. É isso que Krishna está falando nesse verso. E sempre que você está nesse corpo aqui, você vai dar umas vaciladas, umas caídas. Sempre vai vir algo que vai criar apego na sua mente e algo que você vai rejeitar. Mas aí o espírito, ele testemunha a mente que está se apegando e que está rejeitando as coisas, certas coisas do mundo material, e ela fica além. Então ela não tem desejo de desfrutar o mundo, nem acha que o mundo é ruim. Ela vive em Deus. Ela vive completamente absorta na consciência divina e tá tudo bem. É isso. Né? Mas como? Porque a mente, ela fala assim, sim, mas e daí? Né? É sempre o futuro, a mente tem isso. Mas e daí? Aí o espírito fala assim, mas não tem isso daí. É um êxtase, isso que é bem-aventurança. Você está feliz o tempo todo. Se vem coisa ruim, você não vai ter aversão àquilo, você vai resolver aquilo que está vindo da melhor maneira possível. Se vem coisas muito agradáveis que querem te tirar do seu centro espiritual, você observa e fala assim, não, obrigado, agora só um pouquinho, você cria os limites tanto para o bem como para o mal e não sai do seu centro espiritual. Isso que é meditação acordado. Né? O que é o ser desperto? É aquela pessoa que está em meditação o tempo todo. Ele está sempre conectado com o divino, pensando sempre no divino. Porque esse é o estado natural, né, da alma. E você tem que chegar a esse ponto. E para isso você inicialmente tem que fazer, né, um pouquinho de entrega para Deus. Tá? Para Deus no seu coração, começar a trabalhar as energias que vão, né, requerer as qualidades necessárias para você se tornar um ser desperto. O espírito, ele tem que ser sempre desperto, né? Viver no sonho, com todo esse conhecimento material, com todas essas informações do mundo atual, que são uma enxurrada, né, de coisas que você absorve o dia inteiro e você não se aprofunda em nada. Então isso aí é péssimo para a mente. A mente, ela tem que ser calibrada. Você acorda todos os dias e se isso é a prioridade da sua vida, você passa a co-criar com Deus. Tudo vai dar certo, não tenha receio, né? Krishna fala, macho carrá, não temas. Não temas se render a Deus, certo? Deus é o amigo supremo. Não é para ter problema na vida de ninguém, né? Mas esse mundo aqui de Kali Yuga, de repente você está aqui para auxiliar as pessoas a verem que os problemas não são assim problemáticos. Os problemas são coisas que chegam porque as pessoas estão vibrando fora da energia divina. Então ninguém deve ficar sob o controle do apego e aversão, porque eles são obstáculos no caminho da autorrealização. Se você está indo para o espírito, para o coração, vamos dizer assim, para a alma, mas a sua mente está sempre focada em querer desfrutar do mundo ou fugir daquilo que desagrada a ela, né? Então a mente ela atrapalha, ela é um obstáculo. Por isso que a ideia da vida espiritual é você transcender a mente. É você usar a mente de forma regulada, os sentidos, né, que ele fala aqui, e os objetos dos sentidos de uma maneira saudável, de uma maneira consciente. Essa que é a pegada, né, da arte do karma. Tá? Tudo que você deseja apegadamente vai criar um karma que vai te prender. Tudo aquilo que você rejeita, que você odeia, também vai te prender. Até você resolver esse problema de não ficar com aversão a nada e sem apego também a nada. O apego tem que ser aos pés de lótus de Deus. Você tem que se apegar a Deus. E você tem que ter aversão à sua mente quando ela não quer se apegar a Deus.
Aí o espírito tem que brigar com a mente, igual o pai briga com uma criança. O que é a mente? A mente é uma criança, ela é instável, ela é inquieta, ela nunca quer ficar ali na escola para aprender, ela quer ficar no recreio o tempo todo. E daí o espírito, como um pai, né, vai chegar para a mente e vai falar assim, ó, agora é hora do dever de casa. Todos os dias tem que fazer o dever de casa, você tem que evoluir. Você não vai ser criança o tempo todo, não. Aí bota de castigo. É assim, é igualzinho aqui do lado de fora. Só que você vai fazer por dentro. E aí a criança, né? Tem crianças que são super obedientes. Crianças que, né? E aí você também eventualmente deixa a sua mente criança dar uma brincadinha, né? Não tem problema, nada de fanatismo, nada de ficar assim. A vida é maravilhosa, é para você curtir tudo. Tá? Mas Krishna fala, mas quando você tem esse apego, eu quero repetir, é uma rotina, é um vício, é um hábito, é uma necessidade. Então Krishna fala, isso vai se tornar um obstáculo. E se você também é partidário, fica lutando com certas pessoas, ou com tudo isso que a gente vê no mundo, né? Eu sou contra isso, eu sou contra o mundo, Deus está errado, Deus não está fazendo certo, então você também é obstáculo. A rendição tem que ser amorosa, amorosa. Eu me entrego a Deus porque eu entendi que Deus é incrível e que Ele está no meu coração. Se você não consegue imaginar Deus como Krishna, imagine Deus como Deus, o Deus que você quer imaginar. Mas que você tem que ir nesse sentido da autorrealização. E aí vai chegar um momento em que Deus vai se revelar para você. E se você estiver realmente rendido, com certeza Krishna ele vai se manifestar no seu coração. Então vá sem ansiedade, né? Vaikunta louca, o reino de Deus significa um mundo sem ansiedades. Entregue-se amistosamente a Deus. Então, o caminho da autorrealização, né? Posso até botar o título dessa aula de hoje, né? Caminho da autorrealização, que não é nada demais. Vamos ver então aqui o significado de Srila Prabhupada. Aqueles que estão em consciência de Krishna, naturalmente, relutam em ocupar-se no desfrute dos sentidos materiais. Né? Se você está na consciência de Deus, significa que você está vendo que tudo é ilusão e você não vai querer desfrutar mais como você desfrutava antes. Ou seja, você desfruta da energia material, entendendo quem é o desfrutador supremo, oferecendo a sua energia de desfrute para as coisas sagradas desse mundo. É nesse sentido que o espírito desfruta do mundo material, desfrutando do sagrado. Então ele vai desfrutar do Mahamantra, da leitura do Gita, da oração, da adoração, do fazer o bem, né? Tudo que está relacionado a algo do serviço devocional. Então, o Prabhupada está falando aqui, mas aqueles que não estão nessa consciência, né, espiritual de Krishna, devem seguir as regras e regulações contidas nas escrituras reveladas. Então, aqui é interessante esse ponto. Quem está na consciência já de Krishna, que já atingiu esse ponto da autorrealização, naturalmente ele se autorregula pelo desejo, pela vontade de Deus que está dentro do coração dele, conduzindo-o de volta para a morada espiritual. Mas tem muitas pessoas que aceitam Krishna, entendem, querem a espiritualidade, mas ainda não realizaram Deus nem a si mesmos. Então ele está falando aqui, devem seguir as regras e regulações contidas nas escrituras, né? Bhaktira Samrita Sindhu, tem Rupa Goswami, Sanatana Goswami, que escreveram vários livros, né, na ordem de Chaitanya Mahaprabhu, para você atingir esse patamar das pessoas que já estão realizadas, que podem falar para você certas coisas que você tem que seguir. Então tem que saber que regras são essas, que regulações são essas. Né? A maior regulação aqui em Kali Yuga é você ouvir sobre Krishna, ouvir sobre os passatempos de Deus e cantar o nome de... Essas duas regulações são muito assim, importantes. Né? Ouvir sobre Deus é a atividade mais poderosa que tem.
Então, o gozo irrestrito dos sentidos é a causa de aprisionamento material. Mas quem segue as regras e regulações das escrituras reveladas não fica enheredado nos objetos dos sentidos. Simples entender isso, né? O que te prende é esse gozo irrestrito, esse apego demasiado pelos objetos e coisas, pessoas, lugares, situações materiais. Tem que regular tudo isso, tá? Não abandonar o mundo, mas observar que essas coisas agora não te apetecem mais, né? Não te trazem algo que está sincronizando com esse novo tipo de energia que você está entrando. Por exemplo, o prazer sexual é uma necessidade para a alma condicionada e, sob a licença dos laços matrimoniais, permite-se o prazer sexual. Então, o prazer sexual deve ser usado principalmente para, né, gerar filhos conscientes de Deus. Ele não é ruim. Ele é ruim quando você está muito apegado e está perdido nisso e você está deixando de pensar em Deus para viver pensando só em vida sexual. Tá? Tudo é divino quando usado divinamente para um propósito superior. Conforme os preceitos das Escrituras, o homem está proibido de ter relações sexuais com qualquer outra mulher a não ser sua própria esposa. Ele deve considerar todas as outras mulheres como sua mãe. Mas, apesar destes preceitos, o homem ainda continua interessado em ter relações sexuais com outras mulheres. Estas propensões devem ser refreadas, caso contrário, serão obstáculos no caminho da autorrealização. Tá? Mostrando aqui que nesse mundo material o poder do prazer sexual é o maior de todos. E aí você tem que dar um jeito nisso, né? De ser moderado, ou de pelo menos, né, se você tem uma necessidade incontida, fazer pelo menos com uma pessoa que é a sua parceira. Tá? Enquanto alguém tiver um corpo material, permite-se que ele satisfaça as necessidades do corpo material, mas sob regras e regulações. Você não tem que abandonar nada. Você vai comer igual você come, né? Vai comer, mas oferecendo a comida para Deus, fazendo a comida para Deus, comendo alimentos no modo da bondade. Enfim, há regras que vão manter a purificação da sua consciência. Você pode fazer tudo o que você quiser, não tem problema. Só que se você quiser ir para a vida espiritual, você vai ter que purificar a sua energia. E para isso você tem que seguir essas regras e se desapegar das coisas que são as tentações, né? Livrai-nos das tentações. Afastai-nos do mal. Certo assim? Mas se você é forte, né? Você vai compreendendo essas coisas. Mesmo assim, não devemos ficar confiantes de que, aceitando essas concessões, tudo estará sob controle, né? A energia de Maia é terrível. Não adianta você só regular, é algo que você tem que trabalhar. Quantas pessoas assim espiritualmente elevadas caem de suas posições por causa de necessidades, né, sexuais? É algo que o corpo domina o espírito. Quantos gurus, mestres já caíram, né, de suas posições espirituais, porque a energia de Maia é terrível, tá? É terrível. Mas nada para deixar a gente neurótico, fanático. Você faça coisa, mas o que importa é não perder a consciência espiritual. Tá? Isso aí que é o mais importante. Devemos seguir estas regras e regulações, mesmo sob regulações podemos extraviar-nos. Da mesma forma que sempre há a possibilidade de um acidente, mesmo nas melhores estradas. Tá? Tem muita gente aí que acha que é espiritual, que segue as regulações, as regras, que está ensinando as pessoas, tem que fazer isso, isso é o certo, isso é o errado, você vai para o inferno, você vai para o céu, tem que seguir isso, isso e aquilo e isso. Mas essa pessoa, ela tem orgulho
Ela tem orgulho de que eu sigo as regulações, eu não faço isso, eu sou um cara certinho. Então essa pessoa, ela é que vai cair mesmo. Ela vai cair, não tem humildade de aceitar que é fraco, né? Todo mundo é fraco aqui. Diante de Maia, ninguém pode com o poder da ilusão de Deus. Então Deus, ele tem que estar aqui, você tem que estar com Deus para ele não deixar você pisar na bola, para você não cair de sua posição. E se você cair, você levanta e volta de novo para Deus e assume a sua fraqueza, não fica posando de bonzão, querendo mostrar, eu sigo as regras, né? Eu sou um adorador de Deus. Deus não gosta nada disso, certo? Segue a sua vida, tranquilo. Saiba o que é bom fazer para purificar a sua energia e o que não é bom. E se eventualmente você cair de sua posição, tudo bem, tá? Você está crescendo ainda, vai chegar no ponto que você vai se tornar um Cristo, um Buda, mas mesmo um Cristo e um Buda, eles estão sujeitos a certas influências que também pode acontecer de cair, né? Porque as pessoas estão nesse mundo material? Porque elas caíram de suas posições no mundo espiritual. E daí você tem que seguir nesse mundo de uma forma divertida, né? Tem que rir de si mesmo quando você cai, porque você tem conhecimento. Mas a ilusão é incrível, o encanto da ilusão. Então, por isso que na oração do Pai Nosso é dito, né? Afastai-nos da tentação e livrai-nos do mal. Deus Cupido é muito eficiente em seu serviço, né? Nossos sentidos são muito suscetíveis, né, às armadilhas da existência material. Então, nas melhores estradas também tem acidentes, tá? Embora possa ser conservada muito cuidadosamente, ninguém pode garantir que não haverá perigo mesmo na estrada mais segura. O espírito do desfrute dos sentidos atua há muitíssimo tempo, há tempos imemoriais. Desde as formas inferiores, né, a humana, você está sempre buscando apegar alguma coisa, né, e o apego e a aversão faz parte também do trabalho do desenvolvimento da mente, para você chegar a essa forma humana e, através da realização do espírito, você escolher o que você quer e aí você domina essa mente, desanimaliza a sua existência, se purifica e aí você atua perfeitamente para fazer esse jogo, né, cósmico, onde você vai para o lado, né, de Arjuna, né, o lado da batalha de Kurukshetra, do exército de Krishna. Então o espírito do desfrute dos sentidos atua há muitíssimo tempo através do quê? Da associação material. Por isso é muito importante você se aproximar de pessoas que estão realizadas espiritualmente. Tem muitas pessoas que estão realizadas espiritualmente, só que são pessoas mais silenciosas, né? Porque ela vê que as pessoas não estão muito interessadas realmente em avançar espiritualmente e elas vão fazendo trabalhos, né, por trás do mundo, assim, deixando o seu serviço, por exemplo, aqui, né? Essa aula aqui, ela está aí. Antigamente eu perdia muito tempo tentando explicar o Bhagavad Gita para as pessoas, mas elas não têm nem interesse de ler, nunca chegaram assim, Bhakta alemão, onde tem esse Bhagavad Gita para eu ler, eu quero entender. Então, o que você faz? Você deixa um áudio, um vídeo, faz um estudo da escritura, né, baseada na autoridade de Krishna, de Srila Prabhupada, e pronto, está tudo bem. Quer saber o Bhagavad Gita? Tem lá um estudo que eu fiz. Quer entender as coisas do espírito? Então, vamos fazer uma conversa. Aí você vai observando se a pessoa realmente está interessada para você, vamos dizer assim, gastar a sua energia com ela. Então, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E esse mestre, ele é a super-alma dentro do seu coração, que se expande em alguma pessoa, potencializa alguma pessoa para falar coisas para você. Então, o mestre espiritual é o meio transparente de Deus. Ele vai transparecer para você aquilo que é evidente, sem sair nem um pouquinho daquilo que Deus falou. Ele não vai interpretar nunca, ele não vai te elogiar, ele não vai te criticar, ele vai te dar o conhecimento. Aí depois é com você.
Você que segue o que você quer, tá? O espírito, então, associação material. Cuidado com associação com pessoas que não têm interesse em vida espiritual, que estão em maia, que estão sempre reclamando, que sempre estão criando problemas, né? Que têm uma vida miserável mesmo com um karma bom. Busque essa associação nesse mundo, né? É como dito, né? Quando você vai lá na Índia, você vai num templo, né? Prabhupada contava, aí você se associa com várias coisas, mas você não conversa com uma pessoa espiritual que está lá. O mais importante é você se associar com os seres que já estão realizados lá no lugar sagrado que você vai, que às vezes você nem dá atenção para isso. O lugar só é sagrado por causa da presença de seres autorrealizados em Deus. Eles que deixam a energia deles lá, que sacralizam aquele lugar, que beneficiam as pessoas que posteriormente vão para lá após a partida deles. Tá? Por isso, apesar do gozo regulado dos sentidos, existe toda possibilidade de uma queda. Portanto, qualquer apego ao gozo regulado dos sentidos deve ser evitado de todo jeito possível. Tá? Então, a pessoa, quando você está vivendo uma vida regulada, de regras, você acaba criando um hábito, um vício disso, e você acaba se apegando às regulações. Esquece de Deus. Então, tem muita gente que está mais preocupado com o que pode fazer e o que não pode fazer do que está simplesmente vivendo nesse amor divino. Tá? Então, você está muito apegado. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso é errado, isso é certo. E você fica apegado a essas coisas. Então, por isso que Krishna fala, né? Sarva Dharma Parityajaya. Abandona toda essa propensão mais apegada as regras, segue a regulação natural. Seu coração vai dizer se você está realmente realizando aquilo que você é, quem é Deus. Não há dificuldade quanto a isso. Mas o nosso vício de ficar apegado, a gente se apega até às regras e regulações, a gente se apega à nossa condição humilde, né? Um devoto humilde de Deus, que todo mundo passa ali, dá um agrado. Então, é uma carência camuflada por trás. O devoto, ele é completamente livre. Ele segue a vida dele e pronto, e acabou. Eu vou voltar para Deus e vou cair mesmo e vou me levantar de novo e Deus vai me ajudar. E se Deus não me ajudar, eu vou continuar, porque eu entendi que tudo isso é uma ilusão, é um sonho e pronto, e acabou. E agora eu sei e pronto. Chega de ficar reencarnando aqui nessa existência sem nenhum sentido, essa existência frívola, trivial, superficial. Quero substância, eu quero espiritualidade. Né? Aí você pega o Bhagavad Gita, uau, o Bhagavad Gita, né? Já li mais de 1000 vezes, agora eu vou ler 1001. Porque é néctar, Bhagavad Gita é Krishna. Tá? Falei isso aí, tá 1h08, né? 108, é um número sagrado. A gente está acabando já, ok? Passamos de 1 hora, né? Que é a nossa proposta. Mas o apego à consciência de Krishna, ou agir sempre no serviço amoroso a Krishna, faz com que nos desapeguemos de todo tipo de atividades sensórias. Aí você passa a ser um observador. Aquela história da pessoa que está observando o cinema e nunca esquece que está sentado assistindo o cinema. Então você não fica mais apegado a nada, ao mocinho, nem fica com aversão ao bandido. Você entende que tudo é um joguinho do sonho. Tem que ter o bandido, tem que ter mocinho. Enquanto você estiver aqui no mundo material de dualidade, não é um lugar que só tem mocinho. Nem também é um lugar que só tem bandido. Né? Lá no mundo infernal é um lugar que tem muito bandido. Mas sempre tem os mocinhos lá ajudando. E também nos planetas celestiais sempre tem um semideus que é encrencado. Né? Então, portanto, em fase alguma da vida devemos tentar nos desvincular da consciência de Krishna. Seja na sua vida inicial,
da vida, né? Você está começando a seguir as regras, regulações, até a fase em que você se liberta completamente, você está no Samadhi. Então, o que importa mesmo é você nunca esquecer de Krishna e sempre lembrar de Krishna. Estar sempre na consciência divina. Isso que é o importante, isso que é a vida espiritual, é isso que você tem que fazer, tá? O propósito do desapego total a todos os tipos de apegos sensoriais é situar-se na plataforma da consciência de Krishna. Tá? Então, é sine qua non. Se você está em consciência de Krishna, naturalmente você está desapegado da energia material, você está moderado, você está equilibrado, e mesmo que você caia, você está tranquilo. Então você está na consciência de Deus, você já não quer usar os seus sentidos para viver essa vida falsa, o falso ego. Você usa os sentidos para desfrutar da energia material de uma forma mais, vamos dizer, superior, sagrada. Ok? E se você não está na plataforma da consciência de Krishna, mesmo que você esteja praticando a chamada espiritualidade, a religião, ou se você é um filósofo, um teólogo, né, maravilhoso, você não está na posição de desapego completo. Você está apegado à sua religião, então tem guerras, então tem aquele cara daquela religião, ele é inferior, o outro lá é superior, tem raiva, e assim, tudo isso que a gente vê nesse mundo. Tá? Então fique na consciência de Deus. Seja lá como você acredite em Deus, fique em Deus e corta tudo isso que está aqui no nível mais baixo da mente, né? Então Krishna fala, abandona todas as religiões e simplesmente se renda a mim. Se renda a mim. E aí você vai olhar todas as religiões de boa, né? O que é a verdadeira religião? Religião é estar religado com Deus. Todas as religiões fazem, a intenção de todas as religiões, de todos os mestres, é fazer com que você se religue a Deus, que ame a Deus sobre todas as coisas, e quando você está nessa posição, você compreende que a religião é um processo, é um meio de você chegar naquilo que você já está. Então você aceita todas as religiões, mas sem apego, você entende? As religiões estão aí, legal, é um modo, né? Na vida animal não tem religião. Mas na vida humana tem religião, porque o ser humano é um ser que tem essa consciência de atingir a autorrealização. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, meditem bastante nessa aula. Agradeço a Deus por me inspirar, né, a falar essas palavras, a superar, mas sempre querida, a qualquer momento eu posso sentar aqui e falar. Super alma, ela flui, né? Você flui com Deus. Porque você não está intencionando, não tem nenhuma ambição, nada, chega aqui e simplesmente fala porque é gostoso, e você também ouve o que você está falando, e você sempre está aprendendo com a sua energia, o seu ciclo, né? E as pessoas que vêm, né, eu deixo sempre o meu carinho, né, o meu amor, e vamos seguir juntos nessa estrada, né? Vamos nos ver um dia lá no mundo espiritual. Ou vamos nos contemplar espiritualmente aqui de coração a coração nesse mundo quando estivermos realmente absortos, né, na energia divina. Ok? Um beijo no coração, muita luz para vocês todos. Haribo!